Estamos de volta com o Balanço Geral. Quem está interagindo com a gente, a Ana Elisa Pacheco mandou uma foto do Rio Mandioca, que fica em São Bento do Sul. O sol apareceu, mas foi no domingo, né? Que ela mandou essa foto. Quem mais está aqui conosco também? A Andréia na Vargem do Bom Jesus, que fica ali próximo ao Inglês, região norte da ilha. Muito obrigado. E lembrando que nós temos na frente o 48, tá? Que esse WhatsApp é o DDD aqui da região da Grande Florianópolis. Então, 48 99186 5988. Vamos até o estúdio do SC no Ar, que chega daqui a pouquinho com o Rodrigo Cardoso e com a Rafaela Arnes. Rodrigo, ontem teve rodada do Campeonato da Série B e resultado triste para o Figueirense, que teve uma derrota em casa diante do Internacional. E infelizmente as notícias não são boas para o futebol catarinense, né, Rodrigo? Porque aí a nossa Chapecoense, que lidera o Campeonato Nacional, pode pegar até 10 jogos de suspensão com mando de campo, né, Rodrigo? Exatamente, Zanotto. Muito bom dia para você e bom dia para todo mundo que assiste ao Balanço Geral. Confusão em Chapecó, né, em jogo da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, pode render problemas para a Chapecoense aí, com perda de mandos de campo na Série A do Campeonato Brasileiro. É um dos destaques de hoje do SC no Ar. No esporte ainda tem as derrotas do Figueirense, a terceira derrota consecutiva para o Internacional agora, né? O Figueirense está sem ganhar há 3 partidas e a pressão começa a aumentar lá no Figueirense. E tem também a derrota do Criciúma para o Juventude em Caxias do Sul por 1-0. O Criciúma segue na lanterna da Série B, ainda não venceu na segundona do Campeonato Brasileiro. A gente fala também, claro, sobre chuva. Afinal de contas, os agricultores estão apreensivos, preocupados com a questão do impacto das chuvas na cultura de hortaliças, e os consumidores podem até sentir os efeitos dessa questão. E no 8 em ponto, a gente vai falar muito sobre o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, o CREA, 57 anos de atuação na defesa de interesses de 2 profissionais muito importantes para a sociedade, os engenheiros e os agrônomos. Tudo isso e muito mais comigo, com Rafaela Arnes, no SC no Ar, coladinho com o Balanço Geral. Ok, Zanotto? Certo, Rodrigo, daqui a pouquinho o nosso SC no Ar. Olha, informação importante para você que está em Florianópolis, na região, né? São José, Biguaçu, Palhoça também. Por quê? O transporte coletivo está funcionando normalmente aqui na capital. Aconteceu uma assembleia ontem à noite e a categoria motoristas e cobradores decidiram aceitar a proposta que veio através de uma rodada de negociações. Vejam, essa imagem é ao vivo do principal terminal aqui da região da Grande Florianópolis, Oticem, e você está vendo lá embaixo a circulação, os ônibus estão rodando normalmente em todos os horários. Aliás, eu acho que o pessoal do sindicato encontrou a solução para o fim da greve aqui em Florianópolis, né? Porque só foi anunciar que a greve seria com catraca livre, aí já não teve greve, né? Não teve greve, houve uma negociação intensa com o sindicato patronal, Prefeitura de Florianópolis também entrou junto nessa rodada de negociações, assim como o Ministério do Trabalho, ou seja, todas as entidades, né, que tenham interesse no transporte coletivo. Prefeitura, os 2 sindicatos, de parabéns os 2, o patronal e também os trabalhadores, e o Ministério do Trabalho fazendo o seu trabalho, que é justamente participar desse debate como um intermediador. E assim nós estamos com circulação normal dos ônibus hoje aqui na capital. Estão faltando 17 minutinhos para as 8 horas da manhã. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4 horas dessa terça-feira para combater um incêndio, né? Um caminhão em chamas, era na São João, na margem esquerda, que fica lá em Tubarão. Vejam só como ficou o veículo, ó. Estava no interior de uma oficina mecânica. Os bombeiros utilizaram em torno de 400 litros d'água para combater esse incêndio. Outros 2 caminhões que estavam no estabelecimento também foram atingidos, mas somente prejuízos materiais, né? As chamas foram controladas também pelos proprietários. E o Corpo de Bombeiros ainda faz buscas, né, à procura de um homem que está desaparecido no rio em Antônio Carlos, que fica na região da Grande Florianópolis. Foi o seu Walter Joaquim da Silva, de 44 anos. Ele é morador de Palhoça e está desaparecido desde domingo, quando foi visto vendendo capas de chuva na festa da hortaliça, que acontece em Antônio Carlos. O automóvel que pertence a ele, esse veículo Gol, foi localizado às margens do rio na segunda-feira. Segundo a polícia, o Walter teria se envolvido num acidente e caiu no rio, a cerca de 500 metros de onde o carro foi encontrado. Segundo os bombeiros, que tentam localizar o corpo da vítima, como a correnteza está muito forte, a equipe de mergulhadores esteve no local. Os mergulhadores ali procuraram também em Biguaçu, nas redondezas, fizeram cerca de 5 quilômetros no rio abaixo à procura desse homem, mas infelizmente até o momento nós não temos informações do paradeiro do seu Walter. Ligaram para a família e também a mesma informação, olha, saiu para trabalhar lá na festa da hortaliça, mas não retornou e não fez mais nenhum contato desde domingo.
E uma colisão de viatura com um caminhão deixou um policial rodoviário ferido. Foi em Ibicaré, região do Vale do Rio do Peixe, na SC 355. O acidente foi registrado ontem por volta das 3h30 da tarde. O veículo da Polícia Rodoviária Estadual de Ibicaré bateu de frente um caminhão caçamba que trafegava pela rodovia. O policial que conduzia a viatura não soube explicar exatamente o que aconteceu no momento. Segundo ele, pode se tratar de um problema nas rodas ou no pneu que tem estourado. O policial sofreu uma fratura exposta, foi encaminhado ao Hospital Santa Terezinha, que fica em Joaçaba, e atender essa ocorrência também os bombeiros de SAMU de Tangará, com auxílio dos bombeiros de 13 Tilhas. Como é bom, quando as pequenas cidades do estado de Santa Catarina recebem essa estrutura também, porque tem muita cidade que não tem bombeiro. Não tem bombeiro, não tem SAMU, são os próprios bombeiros voluntários que prestam esse serviço, então como aconteceu ontem lá em Ibicaré. Vamos à informação ao vivo? Vamos conversar com o nosso Paulo Miller, já está aqui comigo na tela do Balanço Geral. Paulo, ontem nós trazíamos em primeira mão a informação da operação da Polícia Civil da DECODE, que apreendeu várias armas que estavam até sendo fabricadas aqui em Florianópolis, assim como máquinas também utilizadas para prensar os comprimidos de êxtase. Quais as atualizações que você traz desse caso? Porque ontem teve coletiva, Paulo? Bom dia. Bom dia, Zanotto. Bom dia a todos. Isso mesmo. Agora a gente tem informações até mais atualizadas do que aconteceu ontem. Essa oficina onde foi encontrado todo esse armamento funcionava no bairro Jardim Eldorado, em Palhoça, aqui na Grande Florianópolis. Quando os policiais chegaram lá, eles já encontraram 3 submetralhadoras caseiras prontas já para venda e uma outra ainda estava sendo montada. Foram apreendidos ainda vários materiais usados para a fabricação de armamento, como gatilhos, mira laser, carregadores, molas e outros materiais. O armamento ele era preparado para receber munições de calibre 9mm, que é de uso restrito. Além disso, os carregadores tinham o dobro da capacidade de uma submetralhadora original. Cada uma dessas armas era vendida entre 12 e 13 mil reais, valor 2 vezes maior, Zanotto, do que uma arma convencional aí no mercado legalizado. Os agentes também encontraram nessa oficina de usinagem 33 comprimidos de êxtase, além de 2 prensas, e apreenderam também uma pistola que estava com o dono dessa oficina, que foi preso em flagrante. Ele vai responder pelos crimes de organização criminosa, produção e venda de drogas, porte ilegal de arma de fogo e comércio ilegal de armamento. Teve ainda desdobramentos dessa operação em Palhoça, lá no Rio Grande do Sul, e também em Laguna, onde foram feitas mais prisões. Essa prisão de Laguna, de acordo com a polícia, com a DECODE, esse homem que foi preso em Laguna seria o responsável por fornecer os materiais aqui para essa fábrica aí de armamentos clandestinos. Ontem à tarde teve essa coletiva de imprensa e o delegado Atílio Gaspari conversou com a nossa equipe. Vamos acompanhar. A gente apreendeu 2 prensas, ele era responsável por fabricar essas prensas, vender para essa organização criminosa que a gente está investigando e vender para os outros grandes traficantes aqui da Grande Florianópolis. Além disso, após ele descobrir como era fácil obter dinheiro com o tráfico de drogas, ele mesmo começou a fabricar o êxtase dentro da oficina dele. Apreenderam o êxtase? Apreendemos 40 comprimidos, 4 quilos de insumo para a fabricação do êxtase, entre metilona, MDMA e alguns outros estimulantes que agora estão indo para a perícia. Celulose também, Celulose também foi apreendido no laboratório. Cafeína. A cafeína faz parte da química que é para produzir o êxtase, A cafeína ela não é ilícita, mas eles costumam adicionar cafeína nos comprimidos e tirar um pouco do princípio ativo para baratear a droga e enganar o consumidor. O André Luiz, ele era membro da quadrilha, ele não era só fabricante de armas. Não, ele era membro da quadrilha, ele já estava com a prisão preventiva decretada por fazer parte da organização criminosa e ontem ainda foi autuado em flagrante por tráfico de droga e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A Justiça também conseguiu, Zanotto, a DECODE, conseguiu junto à Justiça a apreensão de 800 mil reais em bens, o sequestro de bens que estavam com esse grupo, entre eles 3 carros de luxo e também um apartamento em Canasvieiras, no norte da ilha de Santa Catarina. Zanotto. Obrigado, Paulo, pelas informações. E agora pela manhã, um homem foi encontrado morto, em Joinville. As primeiras informações indicam que ele foi alvejado, disparos de arma de fogo no bairro Jardim Iririú, em Joinville. Você está vendo a foto que chegou durante a madrugada de um caso de mais um homicídio em Joinville. Alô, Edson Luiz Pinheiro, em Araranguá, acompanhando a programação da RIC TV no sinal HD da nossa RIC, canal 25 em Araranguá. Obrigado pela companhia de todos os dias, você que nos dá essa grande
audiência já nas primeiras horas da manhã na programação da RIC TV. Estão faltando 10 minutinhos para as 8 horas da manhã e um homem também foi encontrado morto nessa noite na região do Pontal, em Itapoá, também região norte do estado. De acordo com a Polícia Militar, ele estava com marcas de tiro e foi encontrado próximo a um rio. Até o momento, a polícia ainda não divulgou a identidade dele e ninguém foi preso. Então, 2 casos de homicídios registrados no norte do estado. Nós tivemos um homem baleado que morreu a caminho do hospital no início da noite de ontem, após estar envolvido em um confronto com a polícia militar. Ele teria participado de um assalto a uma lotérica em Maracajá, junto com 2 comparsas. Fizeram um assalto na lotérica e fugiram para Criciúma. E aí, meu amigo, sabe o que aconteceu? Deram de frente com o PPT, com o pelotão de patrulhamento tático e com a Rocan lá no bairro Verdinho. Houve um confronto, troca de tiros e um deles foi baleado, como eu falei, foi encaminhado ao hospital e não resistiu. O que eles roubaram da lotérica, todo o valor, o dinheiro foi recuperado, assim como o carro usado na fuga, um Fiat Palio Fire. Isso mesmo, foi por volta das 6h20 de ontem. E olha só esse vídeo que veio de Joinville para encerrar o nosso balanço geral. Preste atenção no motorista dessa Kombi. Trabalhador chega em casa, abriu o portão, vai estacionar a Kombi e olha quem chega atrás. Já estavam seguindo ele. 2 bandidos que descem do carro. Olha só, lá em cima, ó. Colocou o capuz, vai fazer o assalto. Vão render o motorista da Kombi. E o que acontece? O vira-lata. Os 2 cachorros vão para cima dos 2, olha só, correram do cãozinho, correram do vira-lata, entraram no C3 e fugiram. Essa imagem que vem de Joinville, a DIC está investigando para ver se consegue identificar esse carro, mas os 2 vira-latas colocaram os bandidos para correr. Como é bom ter um cão em casa, né? É um cão de guarda e isso aconteceu em Joinville e a gente está mostrando para você. Estão faltando 8 minutinhos para as 8 horas da manhã, hora e vez do SC no ar. Uma boa quarta-feira a todos, fiquem ligados na programação da RIC TV. Aqui nós somos bem Santa Catarina.